Pedir um relacionamento aberto parecia inofensivo. Até meu marido começara a me tratar como uma estranha. Essa é a história de como um simples pedido destruiu tudo o que tínhamos. E de como eu perdi o amor da minha vida por algo que achei que seria uma fase passageira. Meu nome é Giovanna, tenho 26 anos. Meu marido, James, tem 27. Estamos juntos há 7 anos, casados há 5. E durante quase todo esse tempo, eu jurava que ele era a minha alma gêmea. Nos conhecemos na faculdade comunitária, nos apaixonamos rápido e mergulhamos num daqueles relacionamentos que fazem todo mundo invejar. Ele era engraçado, leal, inteligente. Me fazia sentir protegida e desejada. E até pouco tempo atrás, a gente planejava começar uma família. 4 filhos, se tudo desse certo. 2 meninos e 2 meninas. Era o nosso sonho. As nossas famílias se amavam. Os almoços de domingo eram cheios de risadas, histórias, planos para o futuro. A gente era aquele casal que todo mundo aponta e diz: eles foram feitos um para o outro. Mas nada disso impediu que eu mesma colocasse fogo no que tínhamos construído. Tudo começou de forma inocente, como tantas tragédias pessoais costumam começar. No meu trabalho, eu lidava frequentemente com entregas de uma das grandes transportadoras do país. O entregador, que aqui vou chamar de Marcos, era um homem de 25 anos, solteiro, bonito e simpático. Muito simpático. Durante 2 anos, ele apareceu várias vezes por semana no escritório. E com o tempo, a gente foi criando um tipo de conexão. Conversas longas, trocas de piadas, olhares que duravam meio segundo a mais do que deveriam. E eu, mesmo sendo uma mulher casada e feliz, comecei a me pegar ansiosa esperando as entregas. É claro que eu sabia que aquilo era errado. Mas em vez de cortar pela raiz, eu deixei crescer. Na minha cabeça, eu justificava com: é só conversa, ou não tô fazendo nada demais. Até que um dia, Marcos me olhou sério e disse que precisava me fazer uma pergunta pessoal. Ele hesitou, disse que não queria ser desrespeitoso, mas que precisava tirar aquilo do peito. Sinto uma atração muito forte por você e queria saber se é recíproco. Aquilo me pegou de surpresa. Fiquei sem saber o que responder. Mas depois de alguns segundos em silêncio, fui honesta. Sim, eu também sinto. Ele me agradeceu pela sinceridade. Disse que me convidaria para sair, se eu não fosse casada. E foi embora. Naquela noite, cheguei em casa me sentindo suja, culpada, mas ao mesmo tempo, viva. Aquela faísca, aquela sensação de ser desejada por alguém novo, me confundiu mais do que eu gostaria de admitir. James, por outro lado, continuava sendo o marido ideal, atencioso, carinhoso, presente. A culpa me corroía por dentro. E foi aí que eu comecei a mergulhar no mundo dos relacionamentos abertos. Li blogs, fóruns, depoimentos. Um deles me marcou especialmente, o de uma mulher que abriu o casamento e dizia ter encontrado o equilíbrio perfeito entre amor estável e desejo livre. Ela e o marido tinham parceiros externos, mas mantinham o casamento como prioridade. 4 anos vivendo assim, e segundo ela, mais felizes do que nunca. Aquilo ficou na minha cabeça como uma semente. Mas, claro, eu sabia que James não era esse tipo de homem. Ele era tradicional, reservado, romântico. Ainda assim, num domingo qualquer, durante uma conversa leve, decidi arriscar. Perguntei a ele o que achava de casamentos abertos. A resposta foi direta. Nojento. Se quer dormir com outras pessoas, divorcie-se primeiro. O rosto dele mostrava nojo, repulsa. E eu na hora me encolhi, mudei de assunto. Prometi a mim mesma nunca mais tocar no assunto. Mas o que eu não esperava era que a semente já tinha germinado. E não só em mim. Algumas semanas depois, estávamos deitados na cama, após um momento íntimo incrível. Eu, deitada sobre o peito dele, acariciando os fios no seu ombro, quando ele soltou a bomba.
Quem você tinha em mente quando falou sobre casamentos abertos? Fiquei paralisada. Como assim? Perguntei. Você já tinha alguém em mente, eu sei. Conheço você. Quem é? E naquele momento, ao invés de mentir, eu contei. Falei sobre o Marcos. Disse que nunca houve traição, mas que sim, havia uma faísca. E que se algum dia o casamento fosse aberto, talvez eu considerasse estar com ele. James ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça. Você já me traiu. Pode não ter sido físico, mas foi emocional. Eu nem sabia o que era isso. Um caso emocional? Fui pesquisar naquela mesma madrugada, e ali entendi o tamanho do buraco onde eu havia me enfiado. Passei a noite em claro. Pela primeira vez, entendi que meu desejo por novidade estava corroendo algo real, e que eu não tinha ideia de como consertar. Nos dias que seguiram, James ficou mais calado, mais distante, mas ainda assim, gentil. O mesmo homem de sempre. Até que, numa noite qualquer, ele disse: se é isso que você quer, podemos tentar. Um relacionamento aberto. Eu fiquei em choque. Perguntei por quê. Ele respondeu que, se nosso amor fosse verdadeiro, sobreviveria a isso. Estabelecemos regras básicas. Fui clara sobre querer discrição, mas ele recusou. Disse que, se fosse para fazer, seria às claras. Na minha cabeça, o que James dizia soava estranho. Ele não era assim. Não era indiferente. Algo estava errado. Mas segui adiante. Nas semanas seguintes, evitei Marcos. Meus sentimentos estavam bagunçados, mas ele percebeu e perguntou se algo estava errado. Disse que sentia falta das nossas conversas. Decidi contar a ele sobre o casamento aberto. Nos encontramos num bar, conversamos, e ele disse que estava esperando por aquele momento há meses. Marcamos um encontro no apartamento dele. Foi rápido, intenso, mas vazio. Nenhuma conexão emocional, só desejo. Voltei para casa antes das 18 horas. James ainda não estava lá. Preparei um jantar, coloquei minhas roupas na máquina de lavar e tentei fingir normalidade. Mas algo dentro de mim estava errado. Aquela noite foi o início do fim. Naquela noite, por volta das 7h30, James ainda não tinha voltado para casa. Eu tentei ligar, mandei mensagens, nenhuma resposta. Às 9h30 da noite, uma única mensagem dele apareceu na tela do meu celular. Não me espere, vou chegar tarde. Meu coração disparou. Era a primeira vez que ele sumia assim. A primeira vez que não dava explicações, que me deixava no escuro. Respondi perguntando onde ele estava, com quem, se estava tudo bem. Nenhuma resposta. Fiquei sozinha na sala, o jantar esfriando na mesa, o cheiro da comida misturado com a angústia que começava a me consumir. Adormeci no sofá, com o celular na mão, esperando algo que não veio. Pouco depois da meia-noite, fui acordada pelo som do chuveiro no banheiro de hóspedes. Isso era completamente fora do comum. James sempre usava o nosso banheiro. Sempre. Bati na porta, preocupada. Ah, tá tudo bem? Nenhuma resposta. Depois de alguns minutos, ele saiu. Usava uma toalha enrolada na cintura. O cabelo ainda molhado, os olhos frios. E aí? Como foi sua noite? Eu tentei sorrir. Foi tranquila? E a sua? Ele se encostou na parede e foi direto. Você dormiu com o Marcos? A pergunta veio como um soco. Respirei fundo e respondi. Sim, tivemos um encontro. Foi físico. Você não precisa me dar detalhes, ele disse num tom seco. Mas, a partir de agora, vou dormir no quarto de hóspedes e você vai fazer 2 testes de DST. Até sair o resultado, não chegue perto de mim. O quê? James, isso não estava nas nossas regras. Eu usei proteção para tudo. Não teve nada sem cuidado.
Você já ouviu falar de HPV oral? De herpes? Eu não vou correr risco nenhum. Considera isso minha versão de distanciamento social. Meu mundo começou a desmoronar naquele momento. Tentei me explicar. Chorei. Disse que não significava nada, que foi só desejo, impulso. Mas ele já tinha saído da sala, e naquela noite eu senti a primeira rachadura real no nosso casamento. A primeira vez que James me olhou como uma estranha. Na manhã seguinte, ele saiu cedo. Deixou apenas um bilhete curto dizendo que voltaria tarde. Tentei ligar. Mandei mensagens. Nada. Durante o dia, minha mente foi consumida por arrependimento. Aquela coisa de relacionamento aberto já não parecia libertadora. Parecia suja, errada, cruel. Às 6 horas liguei para Marcos. Pedi para encontrá-lo. Quando cheguei à casa dele, fui honesta. Acabou. Foi um erro. Um grande erro. Expliquei tudo. Disse que amava meu marido, que nunca deveria ter cruzado essa linha. Marcos me olhou, decepcionado, mas manteve a postura. Pediu apenas um último momento de intimidade. Um adeus. E eu aceitei. Talvez por culpa. Talvez para fechar um ciclo. Talvez por pura confusão. Foi rápido. Sem emoção. Sem tesão. Um ato vazio. No final, Marcos disse: "Foi horrível. Você parecia um tronco. Nem parecia a mesma mulher." Aquilo me atingiu com mais força do que eu imaginava. Me vesti em silêncio. Dei um último abraço e saí. Na porta, ele ainda completou: "Nunca vou entender mulheres como você." Fui embora chorando. A vergonha era sufocante. Cheguei em casa e o James ainda não estava lá. Esperei até mais de 1 da manhã. Quando ele entrou, eu estava sentada no sofá, esperando. Ele nem olhou para mim. Tomou banho e foi direto para o quarto, de hóspedes. Na manhã seguinte, tentei conversar. Pedi para ele me ouvir. Disse que estava arrependida, que queria fazer tudo certo de novo. Mas James estava diferente. Frio, distante, duro. Ele disse que eu não era mais a mulher que ele conhecia. Disse que o casamento provavelmente tinha acabado no momento em que eu sugeri abri-lo. "Você podia ter me contado sobre o Marcos no começo", ele disse. Mas preferiu flertar em silêncio, se apaixonar em segredo. Isso é traição. Você não me pediu para abrir o casamento por curiosidade. Você já tinha um alvo. Aquilo doeu. Eu tentei argumentar. Disse que amava ele. Que nada do que aconteceu com Marcos tinha comparação com o que tínhamos. Ele não respondeu. Só me olhou, como se eu fosse uma estranha invadindo a casa dele. Perguntei se ele ainda me amava. Ele respondeu: "Não sei." Chorei. Supliquei. Me ajoelhei. Mas ele se levantou, pegou uma mochila e saiu. Na porta, apenas disse: "Não me espere. Não sei que horas volto." Naquele fim de semana, era Páscoa. Tínhamos planos de passar com a minha família, como fazíamos todos os anos. Mandei mensagem para lembrar ele. Pedi para não quebrar a tradição. A resposta foi um tapa na alma. "Não vou. Diga a eles a verdade. Fui sozinha." Menti. Disse que ele teve uma emergência no trabalho. Tentei parecer normal, mas minha família percebeu. Na segunda-feira, contei tudo. Meus pais me chamaram de irresponsável, de egoísta. Minha irmã me olhou com nojo. Chorei, pedi perdão. Disse que faria tudo para consertar. Eles disseram que me amavam, mas que a ferida era grande, que talvez não houvesse volta. Dirigi de volta para casa em silêncio, esperando alguma mensagem dele, uma ligação, qualquer coisa. Nada. Ao chegar, encontrei apenas um bilhete no balcão. Fui visitar meus pais. Volto domingo. Nosso plano era visitar os pais dele em maio. Mas agora, ele foi sozinho, sem mim. A culpa me esmagava, e o mais assustador era perceber que eu já não chorava mais. A dor era tão funda que as lágrimas não tinham mais lugar. Era um vazio,
Um silêncio ensurdecedor. James estava longe, na casa dos pais. E eu sozinha. A casa parecia maior, mais vazia, mais fria. Tudo nele fazia falta. O som dos passos no corredor, o cheiro do café que ele preparava antes de sair, as pequenas conversas, sobre nada durante o jantar. Até o jeito como ele deixava a toalha molhada na cama agora me parecia insuportavelmente importante. Eu sentava no sofá, abraçava uma das camisetas dele e chorava. Mas não era mais aquele choro desesperado. Era um choro contido, dolorido, que escorria sem barulho, como quem sabe que está pagando o preço exato do erro que cometeu. E quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que não havia como reverter. O silêncio dele não era só ausência, era um grito. Um grito de mágoa, de decepção, de fim. Em uma das noites, abri nosso álbum de casamento. Fiquei olhando para aquelas fotos como se estivesse vendo duas pessoas que não existiam mais. Eu sorria como uma menina que acreditava em eternidade. Ele sorria como um homem que tinha certeza de que estava seguro. Aquela segurança. Eu destruí, com um pedido idiota. Um experimento. Uma fantasia embalada em ego, desejo e imaturidade. E a verdade é que tudo o que aconteceu com o Marcos, toda a expectativa, o jogo de sedução, o encontro, o segundo encontro, foi só uma tentativa, infantil de me sentir especial, só que eu já era especial. James me fazia sentir assim todos os dias. Só que depois de anos juntos, a gente esquece de valorizar o que já tem. E às vezes, é preciso perder para perceber o que sempre esteve ali. No domingo, James voltou. Eu ouvi a porta se abrir. Meu coração acelerou. Pulei do sofá. Mas ele entrou com os olhos baixos. Não me abraçou. Não sorriu. Apenas deixou a mala no canto da sala, pegou um copo de água e foi para o quarto de hóspedes. Tentei falar com ele naquela noite. Perguntei como estavam os pais. Ele respondeu com um "estão bem seco", quase automático. Depois foi dormir. No dia seguinte, tomei coragem e o chamei para conversar de manhã. Ele estava na cozinha, tomando suco, e eu me aproximei devagar. "James, eu queria falar com você, por favor." Ele assentiu com a cabeça, mas continuou olhando para o celular. Me sentei à sua frente. Tentei segurar sua mão. Ele recuou. "Eu te amo", eu disse. Com todo o meu coração, eu cometi um erro. Não, uma decisão ruim, e estou pagando por ela. Mas eu te amo, e faria qualquer coisa para recuperar sua confiança. Ele me olhou como se não me reconhecesse. "Você acha que pode consertar isso?" Ele perguntou. "Acho. Com tempo, com dedicação. Eu sei que é possível." Ele suspirou. "Giovanna, você planejou isso. Pensou, pesquisou, escolheu a hora certa, o momento certo. Você armou para mim. E agora está aqui, chorando. Porque o tiro saiu pela culatra. Não é isso. É exatamente isso." Ele me interrompeu. "Você quis viver a fantasia. E agora não aguenta a realidade. Você sabia que abrir o casamento era uma ideia absurda para nós. E ainda assim insistiu. Pra quê? Pra transar com um entregador?" Eu chorei. Não foi por isso. Eu estava confusa. Eu queria me sentir desejada de novo. Foi um erro. Eu já terminei tudo com ele. Eu só quero você. Ele balançou a cabeça. "Você deveria ter falado comigo. Poderia ter dito que estava se sentindo assim. Mas você preferiu viver o flerte escondido. Você não me traiu fisicamente no começo, mas traiu com intenção. E intenção é tudo." Ele levantou da cadeira. "Você sabe por que eu aceitei o relacionamento aberto?" Money perguntou, olhando nos meus olhos. "Porque eu sabia que ia te perder, e eu precisava ver até onde você iria. Você me testou? Eu te conheço. Sabia que, uma vez que tivesse a permissão, você não pensaria duas vezes. Você estava doida para se jogar. E eu? Eu queria ver se, depois disso, você ainda teria coragem de me olhar nos olhos.
Engoli seco. E agora? O que você sente por mim? Ele respirou fundo. Eu sinto pena. Sinto raiva. Sinto que perdi a mulher que amava. Você não é mais ela. Mas posso voltar a ser? Não pode, porque agora eu sei do que você é capaz. Você acha que esse pedido foi só um detalhe? Você implodiu a confiança. E sem confiança, não há casamento. Silêncio. Eu me ajoelhei na frente dele. Supliquei. Pedi perdão, mais uma vez. Disse que faria qualquer coisa. Terapia de casal. Mudança de cidade. O que ele quisesse. Ele me olhou com os olhos vermelhos. Você me quebrou, Giovanna. E saiu de casa. Nos dias seguintes, ele continuou dormindo no quarto de hóspedes. Falava o mínimo necessário. Não jantava comigo. Não assistia TV ao meu lado. A casa estava dividida, partida ao meio. Em certo momento, perguntei se ele queria conversar com nossos pais. Ele disse que não, que isso era entre nós, mas que em breve todo mundo saberia. Eu perguntei se ele pensava em divórcio. Ele não, respondeu. Apenas levantou e saiu para a academia. E foi aí que eu comecei a viver em constante agonia. Toda hora esperando a bomba. Toda hora achando que receberia os papéis, que ele ia sair de casa de vez, que ia anunciar para a família que tinha acabado. Meu coração vivia acelerado. Não com ansiedade, mas com medo. Um dia voltei para casa e encontrei uma carta na mesa. Era curta. Giovanna, não consigo mais viver aqui. Preciso de ar. Falei com um advogado. Estou dando entrada no processo. Você sabe por quê? Por favor, não tente me impedir. James. Caí no chão, segurando aquele papel. Era o fim. Não havia mais discussão, mais promessas, mais tentativas. Eu tinha perdido o James. A carta dele ficou ali, em cima da mesa, como um ponto final numa frase que eu não queria terminar. Li e reli dezenas de vezes. As palavras eram simples, diretas, mas me atingiram com a força de um furacão, porque pela primeira vez eu senti que não havia mais volta. Aquilo não era um blefe, não era uma tentativa de me fazer refletir. Era uma decisão. Uma decisão madura, dolorosa e... final. James havia ido embora. Passei a noite vagando pela casa. Toquei os objetos dele com cuidado, como se fosse proibido. As camisetas no armário, o controle do videogame, as canecas favoritas dele. Me sentei na nossa cama e abracei o travesseiro que ainda tinha o cheiro do seu perfume. O silêncio era absoluto, e o pior é que eu não podia culpar ninguém. Eu não fui vítima. Eu fui a causa, a origem da ruína, a autora do desastre. E isso é o mais difícil de aceitar. Quando a gente percebe que ninguém sabotou nossa felicidade, fomos nós mesmos. Na manhã seguinte, liguei para os pais dele. A mãe atendeu. A voz dela era seca, cautelosa. Disse que James havia chegado na noite anterior, mas não quis conversar. Estava calado, reservado. Perguntei se ela achava que poderíamos conversar em algum momento. Ela hesitou. Depois disse: Giovanna, eu te tenho como filha. Sempre tive. Mas o que você fez doeu nele de um jeito que a gente nunca viu. Ele é o meu filho, e eu preciso respeitar o que ele sente. Se ele quiser conversar, ele vai te procurar. Agradeci. Desliguei. E caí em lágrimas novamente. Naquela mesma tarde, fui até a casa dos meus pais. Precisava desabafar, mesmo sabendo o julgamento que viria. E ele veio. Meu pai mal conseguiu me olhar. Minha mãe chorava mais que eu. Minha irmã dizia que eu tinha sido idiota, que tinha jogado fora um homem que toda mulher queria ter. E tudo isso era verdade. Mas apesar da decepção, meus pais me acolheram. Disseram que, embora estivessem arrasados, não deixariam de me amar, que estariam do meu lado, mesmo sem aprovar minhas escolhas. Foi a primeira fagulha de apoio que senti em semanas, e me agarrei a isso como quem se agarra a uma boia em alto mar. Na semana seguinte, recebi uma ligação do advogado de James.
O processo estava oficialmente em andamento. Os termos eram justos. Ele não queria nada além da dissolução do casamento. Sem pensão, sem divisão complicada, sem brigas por bens. Só o fim. Assinei os papéis com as mãos trêmulas. Chorei dentro do Uber. Chorei na frente do cartório. Chorei dentro do banheiro do escritório. Mas assinei. Era o mínimo que eu podia fazer. Respeitar a decisão dele. Respeitar a dor que eu mesma causei. O divórcio foi finalizado em dezembro. E com isso, o que era nós virou apenas lembrança. Mas, como a vida adora nos surpreender, o destino deu uma reviravolta que nem eu mesma esperava. No mês seguinte ao divórcio, numa noite de fevereiro, recebi uma mensagem no celular. Quer sair amanhã? Era James. Demorei 2 minutos inteiros para processar. Respondi com um sim, tímido, quase com medo de parecer ansiosa demais. Nos encontramos num bar discreto, o mesmo onde tomávamos vinho no nosso 2º ano de namoro. Ele estava diferente, mais magro, com o cabelo mais comprido, uma barba por fazer. Mas ainda era ele. Ainda era meu James. Conversamos como 2 conhecidos. Nada de assunto pesado. Nada de nós. Só 2 adultos falando sobre a vida. Ele me contou que estava voltando a fazer trilhas. Que começou a frequentar aulas de culinária. Que estava bem. E eu disse que estava tentando me reconstruir. Que ainda sentia muito por tudo. Ele não respondeu. Apenas sorriu de leve. E ao final da noite me acompanhou até o carro e me deu um beijo no rosto. Foi só isso. Mas aquilo me paralisou por dentro. Dias depois, ele me chamou novamente. E assim, começamos a nos ver uma vez por semana. Sempre com a mesma frequência, sempre no mesmo tom. Leve, superficial, carnal. Sim, carnal. Porque eventualmente voltamos a nos deitar juntos. O nível de desejo entre nós nunca esteve tão alto. Era como se estivéssemos nos redescobrindo, como se o toque do outro reacendesse tudo o que foi apagado à força. Mas havia uma condição. Isso é só físico, ele dizia. Nunca mais vamos nos casar. Nunca mais vamos morar juntos. Nunca mais vamos ser um casal. Eu concordava. Fingia estar bem com isso, mas não estava. Porque, por mais que dissesse o contrário, cada parte de mim queria reverter tudo. Queria ouvir dele que ainda me amava, que sentia minha falta, que ainda havia uma chance. Mas ele nunca deu essa brecha. Ele se entregava no momento íntimo e voltava para o mundo dele no instante seguinte. E eu aceitava, porque no fundo achava que aquilo era só uma fase, que com o tempo ele veria que ainda havia amor, que podíamos tentar de novo, recomeçar, reconstruir. Mas o tempo passou, e ele não mudou. Eu era o que ele queria, quando ele queria. Nunca ligava fora dos encontros. Nunca dizia, sinto sua falta. Nunca puxava assunto. Era sempre eu. Eu quem mandava a mensagem. Eu quem pedia para vê-lo. Eu quem alimentava essa esperança silenciosa. Até que um dia, num dos nossos encontros, fiz uma pergunta. James, você acha que algum dia a gente pode voltar? Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse: Não. Você teve sua chance. Você destruiu. Agora o máximo que posso te dar é isso. E aquilo foi como assinar um segundo divórcio. Naquela noite, quando James disse com todas as letras que o máximo que podia me oferecer era aquilo, eu soube que estava me enganando desde o começo. Não era uma fase, não era mágoa passageira, não era estratégia, era definitivo. Eu era para ele um lembrete constante da pior dor que já sentiu. E embora ainda houvesse desejo, calor, tesão, não havia mais amor. Não do jeito que eu conhecia. Voltei para casa em silêncio, como tantas outras vezes. O rádio desligado, os faróis cortando a estrada escura, e minha mente, um redemoinho de e se? E se eu não tivesse aberto aquela conversa?
E se eu tivesse dito não ao Marcos desde o início? E se eu tivesse valorizado o que tinha em vez de fantasiar com o que não tinha? Mas o tempo não anda para trás. E a verdade é que arrependimento não reconstrói o que a gente mesmo destruiu. Nos dias seguintes, afastei-me um pouco. James percebeu. Mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Eu disse que sim, que só precisava de um tempo para pensar. Ele respondeu: "Claro, cuide-se." Curioso como quem já foi o centro da nossa vida pode, num piscar de olhos, virar um estranho educado. Foi então que percebi. Eu precisava tomar uma decisão. Não podia mais viver à sombra de um passado irreversível. Não podia continuar me oferecendo em pedaços a alguém que só queria a parte que ainda brilhava. Eu era mais do que um corpo que ele procurava uma vez por semana. Eu era mais do que uma mulher que errou. Eu era uma pessoa inteira. E merecia ser tratada assim. Fui até a casa dele pela última vez. Bati à porta, e ele atendeu com um olhar surpreso, mas calmo. "Giovanna, aconteceu alguma coisa?" "Sim", respondi. "Eu vim me despedir." Ele franziu a testa. "Do quê?" "De você, de tudo isso, de nós." Ficou em silêncio. Encostou na porta. Respirou fundo. "É o que você quer?" "Não", eu disse com os olhos marejados. "Mas é o que eu preciso." Ele assentiu, como quem entende, mas não sabe o que dizer. Nos abraçamos, pela última vez. E não teve beijo, não teve promessa, não teve cena dramática. Só dois ex-amantes se despedindo, finalmente, com a dignidade que mereciam. Voltei para casa aliviada. E ao mesmo tempo, em luto. Era o fim, mas também era o começo. Comecei a terapia. Cortei os contatos com ele. Me reconectei com amigas que havia afastado. Reforcei meus laços com a família. Entrei num grupo de leitura. Retomei atividades que deixei de lado por anos. Comecei a cuidar da minha saúde, do meu sono, da minha rotina. Pela primeira vez em muito tempo, minha vida não girava ao redor de um relacionamento. E, com o tempo, a dor foi mudando de forma. Ela já não era um buraco escuro no peito. Era mais como uma cicatriz sensível, que arde ao toque, mas não sangra. Mas eu ainda pensava no James, claro. Ele tinha sido o amor da minha vida. Mas naquele momento, já não era mais o amor do meu presente. E talvez nunca tenha sido o do meu futuro. Um dia, encontrei uma foto nossa antiga, guardada dentro de um livro de receitas. Estávamos sorrindo, abraçados num piquenique de primavera. Por um instante quis chorar, mas depois sorri, porque aquilo foi real. A gente foi feliz. A gente se amou, e eu precisava honrar isso, não com culpa, mas com respeito, porque o fim de um amor não apaga a beleza que ele teve enquanto durou. Com o passar dos meses, outras pessoas apareceram na minha vida. Nada sério, conversas, conhecimentos, tentativas, e todas me ensinaram algo. Sobre os outros, sobre mim. Percebi que por muito tempo eu procurei validação fora, quando tudo que eu precisava estava dentro. Eu queria me sentir desejada, admirada, especial. Mas esqueci de me oferecer isso primeiro. Hoje, olho para trás e entendo cada etapa. A paixão proibida, o pedido equivocado, o jogo perigoso, a perda, a tentativa de retorno, a ilusão e, finalmente, a libertação. Meu casamento não foi destruído por um único ato. Foi corroído aos poucos, pela falta de comunicação verdadeira, pela carência não tratada, pela fantasia vendida como evolução. E eu me tornei o tipo de mulher que eu mesma julgaria. Aquela que teve tudo, e ainda assim quis mais, e perdeu. Mas essa não é só uma história de perda, é uma história de autoconhecimento. Porque, depois de perder tudo, eu ganhei algo que nunca tive: clareza. Clareza sobre quem eu sou, sobre o que quero, sobre o que não aceito mais. Hoje,
Sei que não quero relações abertas, não por moralismo, mas porque não servem para mim. Hoje, sei que fidelidade não é só sobre o corpo, mas sobre onde você repousa seus desejos. Hoje, sei que quem ama cuida, protege, respeita. Hoje, sei que o amor mais importante é aquele que tenho por mim. E se um dia eu amar de novo, e eu acredito que vou, que seja com verdade, com maturidade, com tudo que aprendi do jeito mais difícil. Se você ouviu minha história até aqui, quero te agradecer. De verdade, não é fácil expor nossas feridas. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que dor compartilhada dói menos. E talvez ouvindo isso, alguém que está pensando em cruzar a mesma linha que eu cruzei, pare, reflita, respire. Talvez eu possa impedir outra mulher, ou homem, de perder quem ama por um impulso passageiro. E se você passou por algo parecido, saiba que existe vida depois da dor. Existe reconstrução. Existe perdão. Ainda que não venha do outro, mas de você mesmo. Acredite em mim. Você vai se reencontrar. Vai rir de novo. Vai se sentir inteiro de novo. Vai amar de novo. Mas, acima de tudo, vai se respeitar de novo. E isso é tudo. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você teria feito no meu lugar. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Reddit, Entre Linhas. Por aqui, você encontra histórias reais, profundas, que nos fazem pensar, sentir e às vezes até mudar.